Fala pessoal, eu sou o Leonardo Santana e está começando mais um Look Geek. E hoje vamos falar de um clássico dos anos 70 que foi dirigido por Spielberg. Um clássico que marcou aquela geração, ainda acho que marca gerações, acredito. E, e foi um fenômeno, foi um clássico e causou tensão nas pessoas e que acredito que muita gente tenha ficado com medo de ir para a praia depois desse filme. Então, acho que você já sabe o que eu tô falando. Sim, se você falou Tubarão, acertou, é Tubarão, um clássico inesquecível, dirigido por Spielberg, como eu falei aqui, que filme. Uma coisa rara de se ouvir é que muita gente fala que o filme é melhor que o livro. Olha só, motivo é porque tem muita trama, uma trama familiar, tem traição, e menos focado na criatura. Então, não tem momentos de tensão, mais focado em humanos mesmo, como eu falei aqui agora. Então, não, isso foi porque resolveu descartar tudo isso, porque também falou que tinha problema de ritmo. Então, ele falou: não, vou fazer da minha maneira, vou adaptar aqui de uma maneira legal. E o tubarão, que era para aparecer bastante no filme, acabou não aparecendo por motivos técnicos, porque toda vez que colocava o tubarão no mar, acontecia algum problema, sempre quebrava, acontecia alguma coisa, e era só dor de cabeça pro Spielberg, coitado. Aí ele optou por aparecer menos. E foi uma ideia genial, porque ele ficava uma hora sem aparecer. Uma hora. Isso foi bom porque mexe na cabeça das pessoas e causa aquele momento de tensão. O momento, e o que o Spielberg faz, ele sempre fez, né? Foi dar aula de cinema, porque ele consegue mexer com a sua cabeça. Você fica pensando, como que é esse tubarão aqui, né? E você não sabe, porque você fica uma hora sem ver, você fica imaginando várias coisas. E quando não mostra, é muito bom quando não mostra. Então, isso que é o genial. Aí só mostra lá pro final, bem lá, mais pro final. E aí você tem uma ideia de como que ele é. Mas é uma ideia genial, como eu falei, né? De mexer. Spielberg, ele é genial nisso. Não tem como. Então, o Spielberg, o que ele faz é muito bom, ele é ótimo contador de história, sempre foi. Ele sabe construir uma narrativa que deixa você preso do começo ao fim. Então, isso é muito bom. E tem a trilha do John Williams, que é inesquecível, né? Tipo, tara, tara, tarararararara. É muito bom, eu adoro essa trilha e eu aposto que quem assistiu o cinema na época, imagina o nível de tensão quando eu vi essa trilha. Tipo, sabe, logo de cara, tipo, meu Deus, isso aqui é filme de terror. Porque é um terror, querendo ou não, é um terror. Mas é um terror que o Spielberg soube contar muito bem, que deixa as pessoas presas nas poltronas. Então isso é legal e é bacana. Tem um diálogo, né, que muita gente conhece, improvisado ainda pelo ator Roy Scheider, We Need a Bigger Boat, né? Precisamos de um barco maior. E o motivo de ele falar isso, não tava, esse diálogo não estava no roteiro, é porque muita gente falava, tipo, esse barco é muito pequeno, a gente precisa de um barco maior, de um barco maior. O pessoal da produção falava isso toda hora, aí foi na cabeça e ele falou isso. E foi um diálogo improvisado que aí pegou todo mundo e ficou marcado, né? O livro foi escrito pelo Peter Benchley, acho que é assim que fala, não sei, vou colocar o nome dele aqui embaixo para vocês verem. E como eu falei, né, aqui anteriormente, é falta de ritmo. Então, não tinha, então o Spielberg fez dessa maneira, focado mais na criatura mesmo, e é genial o que ele faz. Como eu falei, Spielberg ele sabe, né? Ele sabe como trabalhar bem os personagens, ter uma bela de uma construção para você chegar lá, tipo, sabe, fica bem tenso mesmo, né? Como eu falei aqui agora há pouco. Então é genial. E a trilha de John Williams, quase que o Spielberg descartou, quase, porque eu acho que era muito simples, mas ele falou, não, a trilha é boa, a trilha é boa, boa. E no fim acabou, olha, acho que não lembro agora, acho que ganhou o Oscar até de melhor trilha. Então, olha só, John Williams, né? John Williams é um gênio, não tem como. John Williams é um baita de um compositor. Ele já compôs para vários filmes, né? Principalmente Star Wars. Quem não conhece a marcha imperial de Star Wars, né? Quando o Vader aparece no Império Contra-Ataca. Marcante. Não tem como.
Então, John Williams. Ainda bem que o Spielberg não descartou, né? Ainda bem, porque eu não sei qual trilha seria. Então, o John Williams é outro gênio, né? Dois gênios ali trabalhando para fazer um baita de um filme e que se tornou clássico. Então, é muito bom mesmo. Uma coisa que eu gosto do filme é que, assim, uma coisa que tem que voltar, acho que tá voltando aos poucos no cinema atual, é efeitos práticos, porque efeitos práticos fazem que você acredita que a criatura está ali atacando, fazendo alguma coisa, algum desastre mesmo. Então eu sempre prefiro efeitos práticos porque você acredita, né, que alguma coisa está ali na tela. Então isso que é o bom. Eu sempre sou a favor de efeitos práticos do que CGI, porque CGI às vezes soa meio artificial, faz a, a criatura parecer um bonequinho, então, você já às vezes estraga. E o, e o efeito prático não, o efeito prático é muito bom isso, né? Ele consegue te convencer que aquilo realmente está na tela. Efeito prático não tem como, é muito bom. Eu espero que efeitos práticos voltem com tudo. Assim, nada contra CGI também, CGI são muito bem-vindos, eles estão muito bem feitos. É que hoje tem os CGIs assim, bem meia boca, né? E não te convence que o personagem está naquele cenário. Então eu prefiro até que eles façam um cenário real mesmo, sabe? Tipo, fazer tipo que nem a série Game of Thrones, que era locação mesmo, que te convence que tá naquele universo. Então, não tem jeito, o efeito prático sempre será melhor em tudo. Então, é isso, gente. Assista o Tubarão, tá? Tem disponível na HBO Max. Se você não assistiu, assista. Você já assistiu? Assista de novo. Porque eu tô falando desse filme porque faz 50 anos que estreou. 50 anos. Então é muito importante falar sobre esse filme. É muito bom. Não tem como. É um baita de filme. Eu gosto pra caramba. E como cinéfilo é uma vergonha falar que eu não tenho nenhum DVD e Blu-ray esse filme. Porque é um filme que eu gosto muito, bastante. E espero porque é um dos meus diretores favoritos. Gosto muito do Jurassic Park também, que é outro que eu já falei aqui no canal do Som Mais Pop, que é outro filme que ele sabe fazer muito bem uma história e a narrativa muito bem construída, que também o T-Rex fica uma hora sem aparecer. E olha só, marcando isso aqui, olha só uma coincidência sobre o Tubarão e Jurassic Park. Agora que bateu aqui na minha cabeça, nem tava nos planos do meu roteiro. E pra você ver, tipo, a gente fica o tempo todo, quando a gente for, eu lembro até hoje, 93, eu fiquei uma hora esperando o T-Rex aparecer. Porque falaram que tinha o T-Rex, eu fiquei uma hora esperando naquela época. Eu tava super ansioso pra ver como que ia ser. E a mesma coisa com o Tubarão. Olha só que coincidência, os dois filmes demoram uma hora pra aparecer a criatura. Genial. Esse filme que é genial. É engraçado. Ele fez a mesma coisa, ele fez a mesma coisa que o Jurassic Park que tinha feito em Tubarão em 75. Gente, olha, muito bom. Por isso que o Spielberg é um gênio, né? E são duas obras muito boas, né, para que o Spielberg, como eu falei assim, né, a narrativa dele consegue te convencer que aquilo é real, que aquilo realmente está acontecendo. Você se importa com os personagens. Então, por isso que eu acho o Spielberg um baita de um diretor. E tem diretores que está faltando hoje em dia, né? Um Spielberg, o único que eu gosto assim realmente, tem outros diretores bons, realmente tem outros bons, mas eu gosto muito do Christopher Nolan e do Denis Villeneuve, que eu acho que é um dos melhores diretores, são os dois melhores diretores da atualidade, e que são ótimos contadores de histórias também. E uma coisa que eu gosto do Nolan, que é que o Spielberg, que ele usa efeitos práticos, né, também. O Nolan não gosta de CGI. Então, por isso que eu falo que o cinema está voltando aos poucos os efeitos práticos para te convencer que aquilo realmente está acontecendo, está na tela e você fica tenso na poltrona. Bom, gente, e é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau.